sendo posto em prática nem a nível do discurso, nem a nível dos posicionamentos, nem a nível da execução e implementação do que foi falado. Mas até que ponto é que isso pode comprometer? Não, do nosso lado, nós continuamos disponíveis, nós continuamos, digamos, em perfeita boa fé para continuarmos a conversar. Nós não temos nenhum, digamos assim, nenhum entrave em função do que está a acontecer. Agora, é importante perceber o que está a acontecer com ele. Porque alguma coisa é estranha. Ou uma personalidade bipolar, ou dupla personalidade, ou então ele está a sofrer uma pressão muito grande dentro do partido dele, de pessoas que provavelmente não querem que este país tenha paz. Eu não estou a ver outra alternativa. No encontro, qual o ponto em que ficou com a PGR? Como? Hoje a audição, qual o ponto? De hoje, continuo com uma interrogação, minha irmã. Não sei de que sou acusado. O Conselho de Estado, sim, quer dizer, mesmo que eu não quisesse, eu não tenho hipótese porque nós lançamos um inquérito que responderam 10.650 pessoas. Das 10.650 pessoas, 80% não me aconselhou, me ordenou a ir ao Conselho de Estado. E por isso tenho que ir, concordando ou não concordando, o meu povo disse que eu tenho que ir. Portanto, há aqui 3 temas neste vídeo, nestas declarações de Venâncio Mondlane. O primeiro tema tem a ver com o que é que ele foi hoje fazer na Procuradoria. Portanto, foi cumprir com o convite, apresentar-se, dizer que estou no país. Portanto, um processo normal, para quem é notificado pela Procuradoria, foi apenas cumprir com o chamado, portanto, um processo normal. Depois tem aqui o segundo tema, que tem a ver com as suas declarações em dizer que parece que o presidente Daniel Chapo é bipolar porque faz um acordo com o Venâncio Mondlane, mostra outra coisa, e os acordos que já se foram assinados para a pacificação de Moçambique não parecem estar a ser cumpridos. E aqui, o Venâncio Mondlane acredita que está a ser traído, ou então o presidente Daniel Chapo é bipolar. O terceiro tema tem a ver com o facto de teórica e praticamente, Venâncio Mondlane aqui assumiu que vai ao Conselho da República porque os seus eleitores, o seu povo, assim o aconselharam. Aqui 3 temas importantes que claramente vamos aqui analisar. Mas não antes de pedir, meu irmão, meu chefe, por favor, faz like, subscreva. Você é meu patrão, eu trabalho para você. Ok? E o meu salário é o seu like, é o teu like. Por favor, paga meu salário com o teu like, ok? Não custa nada, é apenas 1 segundo da tua vida fazeres o like. E, como dizia o sábio, não aceites consumir um produto que você pode pagar. Por exemplo, agora este vídeo você pode pagar com apenas um like, eu ficarei muito contente. E é um sinal de que você quer que eu volte a gravar vídeos porque este vídeo aqui foi útil para você. Faça like, meu chefe. Muito obrigado, Ndapandula, merci beaucoup, thank you very much. E vamos começar aqui por analisar o tema hoje. Já falei, portanto, ele foi para a Procuradoria porque foi convidado, portanto tem um processo normal e vai imensas vezes até que o processo seja encerrado. E em relação ao facto de Venâncio Mondlane considerar o presidente Daniel Chapo como sendo bipolar, ou então é um traidor, ou então está a sofrer pressões internas, vale aqui dizer que o presidente Daniel Chapo está a governar Moçambique sob um partido tradicional. E quando você governa um país sob um partido tradicional, ou seja, você já encontra o partido já é antigo e até a partidos mais velhos do que você próprio. Você não é só o presidente do... Quer dizer, as coisas não dependem só de você. Essa é a questão. As coisas não dependem só de você. Dependem do partido. É o partido que governa Moçambique. Não é o senhor Daniel Chapo, não. É um partido tradicional, é um partido com estruturas fortes, é um partido que tem uma tradição. Tradição esta que o senhor Daniel Chapo já encontrou. E você, quando chega à presidência, você é obrigado a cumprir alguns passos, alguns ritos tradicionais do partido. Às vezes, o presidente Daniel Chapo concorda uma coisa com o Venâncio Mondlane, mas nas reuniões do partido, nas reuniões da cúpula, a cúpula das cúpulas, o conselho mais estrito da República, diz que, não, isso não dá, isso não é melhor. Existe um grupo muito restrito que governa Moçambique. Okay? Claro que também obedece o presidente Daniel Chapo, mas intrinsecamente o presidente Daniel Chapo obedece muito mais àquelas pessoas, porque são aquelas pessoas que mandam no partido. Portanto, não é que o senhor Daniel Chapo seja bipolar. Até poderá ser bipolar, tripolar, quadripolar, mas não é por vontade própria. É porque ele está a governar Moçambique sob um partido que é tradicional. Diferente se você cria hoje um partido
amanhã você é o presidente. Esse partido depende 100% de você. Você é o guia do partido. Amanhã, se Venâncio Mondlane tiver o seu partido aprovado e governar Moçambique sob o seu partido, ele terá a vida muito mais fluida. É como em Angola, governar Angola por meio do MPLA, por meio da UNIDA, são partidos tradicionais, muito antigos, tem uma estrutura muito forte. E é importante que o líder do partido e da República obedeça a alguns conselhos, vou chamar aqui conselhos, dos membros mais estreitos do partido. Conselhos. Okay? Até porque eles não mandam, eles dão-te conselho. Agora, se você não cumpriu com os conselhos, é como nossos pais, né? Quando nós éramos crianças, né? Nossos pais muitas vezes não nos mandavam, aconselhavam-nos. Mas é um conselho que, se você não cumprir, já sabes qual é o preço. Ponto. Logo, não parece que aqui o senhor Daniel Chapo está a ser bipolar, é que ele está a governar Moçambique sob uma malha tradicional que já encontrou e vai precisar ouvir os seus conselheiros que dão conselho mandando, e se você não cumprir, a coisa fica complicada. E, claramente, a relação entre Daniel Chapo e Venâncio Mondlane é difícil de acontecer de forma harmoniosa, porque beliscam muitos interesses. Ponto. Muitos interesses. É difícil de acontecer. Ponto. Na arte pública, alguns acordos podem acontecer, mas uma relação mesmo de irmandade, camaradagem, tenho dúvidas que venha a acontecer. Porque os indivíduos estão completamente divididos. Venâncio Mondlane é o cabeça do seu partido, Daniel Chapo não é a cabeça do seu partido. Não é? Portanto, ele encontrou um partido tradicional. Portanto, ele precisa ouvir as pessoas do partido, os conselheiros do partido, os séculos do partido. Portanto, há aqui um problema muito grave sobre aquilo que se assina e depois aquilo que se faz. Claro que o presidente Daniel Chapo podia evitar esses mal-estar, não reunindo, não cumprindo, não assinando, só que também precisa, do ponto de vista da diplomacia doméstica que se exige para que Moçambique se mantenha nesta calminha. Ponto. Em relação ao terceiro tema, né, que o Venâncio Mondlane falou que vai ao Conselho da República, porque fez o inquérito e o seu povo o aconselhou a ir. Eu muitas das vezes vou dizer alguma coisa que você não vai gostar, okay? Não digo porque me apetece, mas o meu trabalho aqui é de analisar os factos. E analisar os factos muitas vezes vai me levar a dizer coisas que você não gosta, que não concordas. Okay? Tanto que eu aqui sou muitas vezes criticado, mas eu não levo nada para o lado pessoal, porque eu sei que as críticas, os elogios são consequências do trabalho. Portanto, eu levo tudo do profissional. Se eu aqui algum dia dizer alguma coisa que você não concordar ou não gostar, podes criticar, podes elogiar, podes ofender, que eu não levo nada para o lado pessoal, ok? Isso para dizer que o que vou dizer agora pode ser que não concordes, que não gostes, porque agora vejamos. Venâncio Mondlane disse que vai ao Conselho da República porque fez um inquérito e a população, os seus eleitores, o ordenaram a ir. Vale aqui lembrar que, apesar de em democracias o poder ser do povo, o povo escolhe o líder que sabe que confia em ti, sabe que você é inteligente, você é capaz, você está preparado para as decisões mais difíceis possíveis. Quando o Venâncio Mondlane se vê obrigado a fazer o inquérito, a enviar a população a poderem votar, você não podia ir ao Conselho da República, demonstra intrinsecamente que ele próprio já queria ir. Está com dúvida. Quando você tem dúvida, é porque você quer alguma coisa. Só que você não quer assumir sozinho, você não quer correr o risco sozinho. Eu quero ir ao Conselho da República, mas eu não quero assumir o risco sozinho. Eu quero dividir responsabilidades. E por isso vou fazer um inquérito, mando a população, e se disser que sim, eu vou. E se der mal, pelo menos vamos dividir responsabilidades. Não vou estar lá sozinho. Este é o meu entender. Porque é que precisou fazer inquérito para decidir se vai ou não vai para o Conselho da República? Temos que reconhecer que os moçambicanos que elegeram o Venâncio Mondlane confiam na sua sabedoria, no seu amor aos moçambicanos e deram-lhe a responsabilidade de decidir sobre essas questões. Decidir por quê? Porque é Venâncio Mondlane que tem a compreensão, que entende qual é o papel do Conselho da República, quais são os prós e os contras de fazer parte. Quando você faz um inquérito, né, para a população votar se pode ir ou não pode ir, você não tem como saber, aqui está a margem de erro que é muito grande, não tens como saber qual é a capacidade intelectual das pessoas que votaram em relação à compreensão sobre o papel do Conselho Constitucional, né, os prós e os contras, as rasteiras e os bônus, não só. Você não tem como saber qual é a capacidade intelectual das pessoas que votaram. E até às vezes, pessoas que sabem, que entendem, são aqueles que votaram não, mas porque os votos são poucos, você vai aceitar aqueles que votaram sim, porque são a maioria, mas que às vezes não têm grande entendimento sobre essa questão.
era importante que nesses temas sensíveis, que até beliscam a própria independência de Venâncio Mondlane, era importante que ele próprio pudesse decidir ir longe desses inquéritos. Os inquéritos são importantes, sim, e a democracia até recomenda-se, mas naqueles assuntos onde se exige a compreensão intelectual dos factos, não faça inquérito. Porque vai ser difícil compreender até que ponto as pessoas que votaram têm entendimento sobre aquela matéria. Como, por exemplo, um tema jurídico, um tema econômico, um tema psicológico, que exige uma formação, você vai fazer inquérito. As pessoas vão votar sim ou não, em função da sua simpatia do assunto ou não, porque muito não têm entendimento. Não concordo com o facto de Venâncio Mondlane ter feito o inquérito para saber se o facto ele pode ou não pode ir para a Assembleia da República, porque o tema não é de senso comum, é um tema de especialidade, um tema que exige juristas, que exige politólogos, que exige economistas, né, que exige historiadores, para entender que de facto é vantajoso, não é, melhor não, é melhor ir. É um tema complexo decidir isso, não é? E se vai por causa do inquérito, epá, eu tenho muita pena em dizer que o Venâncio Mondlane parece que queria ir ao Conselho, mas não queria assumir sozinho o barulho. O que te parece? Põe aqui no comentário que eu tenho muito gosto de poder ler. Faz o like, meu chefe, subscreva, estamos juntos, até o próximo vídeo, que Deus abençoe como sempre. Amém.